Em um período curto de tempo, uma criatura cruel foi capaz de fazer mais de 50 vítimas humanas. O seu desejo por carne era tanta que muitos acreditavam que esse leão era fruto de uma magia antiga e que essa maldição causaria o fim de todos. Fique até o final e conheça a sombria história do leão Osama, a criatura responsável pelo pior conflito entre humanos e leões do século XXI. Deixe seu like e se inscreva no canal. No ano de 2012, na região da Tanzânia, um experiente pescador ganhava vida às beiras do rio Ruvige, uma área de arbustos e cabanas da Tanzânia central. Esse homem pescava e vendia os peixes na aldeia de Mayazeng, sendo essa a sua principal fonte de renda. Ele trabalhou duro e prosperou, e logo começou a se destacar dos demais, pois conseguia pescar um alto volume de peixes, fazendo com que o seu retorno financeiro aumentasse, e junto a isso a inveja dos outros aldeões. Em um certo dia, o pescador acordou para iniciar mais uma jornada de trabalho. Só que algo inesperado aconteceu. As suas redes haviam desaparecido. Logo ele pensou que os meninos da aldeia estavam brincando com ele. O pescador começou a procurar pela aldeia na tentativa de achar as suas redes. O tempo se passava e as horas nobres de pesca estavam acabando. Ele já estava perdendo dinheiro e a sua paciência. Uma queimação lenta tomou conta da mente do pescador, e no dia seguinte ele olhou para suas prateleiras e as redes ainda estavam desaparecidas. Tudo aquilo era uma afronta à sua dignidade. Esse pescador sumiu da aldeia, e existiram boatos de que ele viajou para buscar vingança através de magia. Os aldeões acreditavam que o pescador foi se encontrar com um xamã, um feiticeiro na linguagem antiquada, que praticava mizungo, uma magia antiga que convertia o espírito humano em uma fera, para que ele fosse atrás dos seus inimigos e se vingasse. Toda essa teoria ganhou força quando um jovem leão nômade começou a ser visto pelas redondezas. Todos acreditavam que aquele animal se tratava do pescador, e teria retornado para se vingar. Logo o primeiro ataque ocorreu. Foi em 27 de agosto de 2002. Alguns homens estavam se preparando na beira de um rio para mais um dia de pesca. Quase todos os pescadores já estavam nos seus barcos, só que um jovem chamado Sukani estava atrasado. Quando ele ia em direção do barco, alguns pescadores avistaram um leão bem atrás de Sukani. Todos gritaram desesperadamente tentando avisá-lo sobre o perigo. Só que o leão pulou no pescoço antes mesmo de Sukani virar para ver a criatura. O felino arrastou a sua vítima para a mata. Alguns homens que viram o ocorrido tentaram localizar o leão, mas só encontraram os restos mortais do seu companheiro. Em 31 de agosto de 2002, próximo à aldeia de Mayazeng, uma mulher cuidava dos campos e descansava num dungu, um abrigo temporário que permitia que as pessoas pudessem avistar arbustos, porcos e outras pragas que atacavam as colheitas. Essa mulher estava descansando com outras duas pessoas. Ela sentiu necessidade de se aliviar, e a alguns metros do dungu havia uma latrina. Chegando nesse local, a mulher foi surpreendida pelo leão e arrastou a sua vítima por cerca de 50 metros. Só depois de um tempo, os seus amigos perceberam que a moça tinha desaparecido. Eles encontraram o corpo da mulher com marcas de garras e parcialmente comido. Durante os meses seguintes, ocorreram mais ataques, e todos durante o dia, onde os aldeões não poderiam parar as suas atividades. O felino foi chamado de Osama, pois todos acreditavam que esse nome carregava uma conotação negativa. A forma que Osama atacava as suas vítimas mostrava que o animal estudava o cotidiano daqueles humanos antes de realizar as suas investidas. Assim ele sabia os locais certos e o melhor horário para agir, desfrutando de carne humana por meses. As crianças da aldeia andavam até a escola cerca de 6 km por dia e em uma única semana ocorreu 3 ataques mortais durante esse trajeto. Logo as aulas foram suspensas até que o leão fosse capturado. No ano de 2003, o chefe da aldeia resolveu sair de sua cabana sozinho à noite para realizar cânticos de luto para homenagear as vítimas de Osama. Só que o barulho dos cantos chamaram a atenção do felino, que foi em direção ao ancião e o abateu. Os pescadores que iam às cidades negociar os seus peixes avisaram as autoridades sobre os ataques, porém foram ignorados, pois as autoridades acreditavam que se tratava de ataques isolados ou acidentes, já que cerca de 300 tanzanianos perdem suas vidas por ano
vítimas de animais selvagens. As autoridades só resolveram tomar uma atitude quando o número de vítimas chegou a 40. Foi enviado um caçador especialista em animais devoradores de homens. Até ele chegar na aldeia durou algumas semanas, tempo suficiente para Osama fazer algumas vítimas. O caçador permaneceu por uma semana e nenhum ataque ocorreu nesse período. No mês seguinte ele retornou e traçou um plano para pegar o animal. Ele construiu 2 bases em cima de árvores, onde os moradores alternavam vigiando 24 horas por dia. Caso algo fosse avistado, um apito seria tocado e o caçador viria com seu rifle. Em janeiro de 2004, um dos vigias avistou um grande leão se aproximando. Ao soar o apito, quando o caçador ia entrar em ação, já era tarde demais. Osama tinha atacado uma senhora que morreu. O leão fugiu sem deixar rastros. No mês seguinte, o leão retornou. Só que quem estava de vigia foi o próprio caçador, que não perdeu tempo e abateu aquele faminto leão. Aquela mística de que o felino era o pescador foi logo descartada, pois o caçador constatou que existia uma infecção em 2 dos seus dentes, que causavam muita dor ao caçar animais com couro mais rígido. Então a solução era se alimentar de carne humana. As vítimas de Osama se contabilizaram em 52 pessoas, entre agosto de 2002 e fevereiro de 2004. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curte, compartilhe e me ajude a alcançar a próxima meta de 5.000 inscritos. Muito obrigado e fui!